Você precisa assistir a série Os Outros do Globoplay e eu vou te contar por que nesse vídeo. Mas antes, eu já peço para você se inscrever no canal e deixar o seu joinha. Bora? Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Mariana e no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre a série Os Outros do Globoplay. É uma série bem pesada, bem difícil, mas eu acho que vale muito a pena a gente assistir e conversar aqui também sobre. A série começa com as desavenças entre duas famílias que moram no mesmo condomínio. Porém, com o passar dessa desavença, com o desenrolar da história, vão sendo acrescentados outros personagens, outros moradores, inclusive a síndica. Então, tudo começa com uma pequena discussão entre os filhos dessas duas famílias. Eles estão numa quadra jogando e tem um pequeno desentendimento. E a partir disso, as famílias começam a brigar e esses personagens secundários vão aparecendo. Eu vou tentar não colocar muito spoiler aqui, quem já me acompanha sabe que não sou uma expert em questão técnica, então tudo que eu colocar aqui vai ser voltado para o comportamento, para as lições, os aprendizados que a gente pode tirar. Eu acho que é de olhar por trás do que a série tentou nos passar de alguma forma. O que eu trouxer aqui vai ser baseado no que eu entendi e no que eu acredito que talvez o criador da série quis passar. E se você souber de mais coisas, comenta aqui embaixo também, que a gente vai trocando e me corrijam caso seja necessário, tá? Como eu falei, a série se passa num condomínio no Rio de Janeiro. E além dessas famílias, dessas duas famílias, eu acho que vale muito destacar um ex-policial que foi expulso da corporação por corrupção e hoje ele faz parte da milícia. Ele é até interpretado pelo Eduardo Sterblich. E a síndica, que também tem um envolvimento com esse policial, e com o desenrolar dos episódios a gente vai entendendo essa relação deles. E essa síndica é interpretada pela Drica Moraes. Tem um elenco fortíssimo. Como que é o nome da Carminha, vida? Tem a Adriana Esteves, que faz a mãe de um desses personagens que briga. Vários outros, se eu for ficar mencionando aqui, eu vou tentar deixar trechinhos aqui da série ou do trailer, enfim, se for possível, porque a gente tem a questão dos direitos autorais, mas se for possível eu deixo alguns trechinhos. Eu acho que a série é bem rica, foi bem feita. Como eu falei no começo, ela é uma série pesada, uma série densa. Eu demorei para assistir essa série, porque não dá para sentar e assistir de uma vez, eu achei bem pesada, mas eu acho que vale muito a pena. Eu peço desculpas pelos cachorros na rua, mas hoje o dia tá difícil aqui na rua, então ou eu sentava e gravava agora ou eu não gravava mais, tá? Então eu peço já desculpas de antemão, a gente vai tentar corrigir isso na edição, tá? Para o áudio não ficar tão ruim. Mas enfim, voltamos agora à questão da série. Eu vou contar brevemente sobre a série pra gente conseguir entender as razões de eu fazer o vídeo. Provavelmente vai ter spoiler e eu vou tentar deixar aqui o minuto em que acabam os spoilers para você pular caso não queira saber de nada e aí ir para as reflexões de fato, tá? Então, como eu falei, essas duas famílias, cada uma tem um filho e eles brigam no play, na quadra, enfim, do condomínio. E a partir disso, a mãe de um deles, que é a Adriana Esteves, ela vai atrás de comprar uma arma com esse policial miliciano para tentar se defender. Ela tem várias discussões com o pai do outro garoto que se envolveu na discussão. Então eles começam a ter essa rixa de algum modo, entre a questão de separação, a gente vê mais a fundo as relações dentro dessas famílias em particular. Então o outro casal, por exemplo, o homem é muito violento e a gente vê o reflexo disso nesse menino que brigou com o filho da Adriana Esteves. A questão da violência doméstica, a gente começa a entender como que esses casais se relacionam em paralelo e o reflexo disso nessas relações para além da porta de casa. E também o reflexo disso nesses filhos. A gente vê uma síndica corrupta que tem envolvimento com esse policial miliciano.
A gente vai ter um assalto no prédio em que a milícia tá envolvida, porque os seguranças do prédio trabalham para esse miliciano que mora lá. A síndica toda envolvida nisso, então tem muitas questões de corrupção. A gente vê que as histórias se amarram de uma tal maneira que te prende, que te faz querer saber o que vai acontecer. E a gente vê muito reflexo desses pais, desses adultos nos adolescentes. Mostra muito a questão familiar mesmo, essa questão de como a minha atitude influencia no outro, não só em relação à família, mas em relação à sociedade. E aí, aos pouquinhos, a gente vai tendo fragmentos do passado dessas famílias, das razões que levaram elas a morarem nesse condomínio. E eu acho que é muito bacana, assim, foi uma história bem legal. Se eu não me engano, foi renovado para a segunda temporada, então a gente vai saber mais a fundo. Eu espero saber mais a fundo desses personagens, mas do pouco que eu peguei ali desse passado, eu acho que a gente já pode trabalhar e fazer um vídeo, e quem sabe se sair a temporada 2, a gente faz um segundo vídeo sobre essa nova temporada. Mas até lá eu acho que vale algumas reflexões que essa primeira deixou. Enfim, eu acho que eu já falei demais, então vamos pro que a série me trouxe, que eu acho legal compartilhar com você. A primeira questão que eu acho que é primordial e que a partir dela todas as outras que eu vou mencionar aqui estão ligadas é a questão do diálogo. E a gente vê isso na nossa sociedade contemporânea de hoje, o quão é difícil dialogar. É como se todo mundo passasse por cima da conversa, da escuta, e a gente vê as consequências. Na série fica uma questão muito violenta. Ninguém ofende meu filho assim. Então, eu acho que faz parte do mundo cinematográfico colocar as coisas muito exacerbadas, então a gente vê de uma forma muito clara o que a falta de comunicação, o que a falta de empatia, o que a falta da escuta faz, porque cada um sai se atropelando, cada um sai achando que deve fazer isso ou aquilo, que é o certo, aquilo ou o outro, e não para pra pensar, não para pra escutar, não para pra talvez ter essa coisa mais pacífica. E que eu acho que reflete muito os dias de hoje. E como eu falei, essa questão da conversa, ela vem atrelada nas outras relações. Então, aqui aparece muito a questão do bullying. A questão entre os garotos começa com bullying. Por favor. Você viu como é bom sacanear os outros? Essa questão do desrespeito, essa questão do passar por cima, do meu tá certo e dane-se o outro. Então, a gente vê isso muito claro. Então, aborda-se a questão do bullying, que inclusive o pai de um deles faz com o menino. Então, a gente vê que, como eu falei lá no começo, as atitudes desses adolescentes é meio que reflexo do que eles vivem com esses pais. A dificuldade de relacionamentos, a dificuldade de manter a boa convivência, ou de trocar mesmo um com o outro. Nesses casais individual e até a gente vê, parece reuniões do condomínio, enfim, a gente vê que as pessoas estão muito por si. Elas não conseguem entender a necessidade do outro, a necessidade do coletivo. Isso mostra muito a individualidade. Então, não tá bom pra mim, eu vou me separar, eu vou mudar de apartamento, eu vou pra outro lugar. Enquanto que às vezes numa conversa, numa troca, em algo que ouvi mesmo, como eu falei lá atrás, e resolveria talvez de uma forma muito mais eficiente. Porque na série a gente vê graves consequências. Então a gente vê gravidez na adolescência, a gente vê sequestro, a gente vê morte. Acontece muita coisa na série. Eu não vou ficar falando aqui porque senão eu vou dar muito spoiler e eu acho que vai perder um pouco a graça. O fator primordial eu acho que é essa comunicação. Falta, na verdade, de comunicação, essa individualidade, essa coisa pesada que torna do outro só olhar o outro, não ter, é como se não existisse para além de nós mesmos ali na série. Acho que ficou muito bem retratado. Então fala-se também sobre violência doméstica, sobre ter que aceitar ou não. A gente vê em uma cena em que, eu vou falar, talvez seja um spoiler, mas eu acho que não é nada grave, em que o pai chega a agredir a mãe, de algum modo, chega bêbado em casa, enfim, logo no começo da série,
E a gente vê que o menino retratou essa mesma cena lá atrás, no primeiro episódio, quando teve a desavença com um colega na quadra. A gente vê os reflexos disso e que no momento em que que o pai tá agredindo a mãe, ele tem uma crise de ansiedade, trancado num quartinho ali, sem ninguém nem ver, nem perceber o quão é danoso, não só para quem sofre a violência doméstica, mas para quem tá ao redor. Então, mostra-se muito essa questão da violência doméstica e depois, né, vem pedido de desculpa, ai, não foi minha culpa. Uma coisa que fica muito claro também, já entrando nessa questão da culpa, é a responsabilização pelos atos. Então, ali é um culpando o outro. Ninguém tem culpa de nada, é sempre o outro que tem culpa. Essa dificuldade de se responsabilizar. E a gente vê muito isso hoje. Ah, porque eu fiz isso, porque o fulano fez isso. Ai, porque o governo faz isso e por isso minha vida é assim. Ai, porque o ciclano fez isso e aí eu agi assim. É muito difícil a gente parar para se olhar e se responsabilizar. Eu até tive um patrão uma vez que ele falava muito, a culpa é minha e eu coloco em quem eu quero. E isso ficou muito marcado na minha vida. E a gente vê isso hoje em dia, a culpa é minha e eu ponho em quem eu quero. O que não é saudável. A gente sempre vai culpar o outro. E isso na série fica muito claro, fica muito visível. Cada um vive ali no seu interno e vai depositando no outro as suas cacas. Então, ai, mas eu comprei a arma porque o outro me ameaçou. Ah, mas eu fiz isso porque o outro fez aquilo. A gente vê essa questão da culpa, essa dificuldade individual de se responsabilizar e os reflexos que isso causa na nossa sociedade de hoje. Pra gente finalizar também, eu acho que entrou a questão de assumir responsabilidades, a dificuldade que as pessoas têm de assumir responsabilidade, o quão hoje as relações estão muito líquidas. Eu até posso gravar um vídeo sobre isso, tem um livro que Bauman fala muito bem sobre a sociedade líquida. Então, ali a gente vê muito isso. É cada um por si. A sensação que eu tinha era como se eles estivessem numa selva, brigando por um pedaço de carne ali, na fome. E ninguém tá se vendo, ninguém tá se olhando, ninguém tá pensando no coletivo. É cada um por si, é o famoso cada um por si, Deus por todos. E a dificuldade de assumir responsabilidades, de estar ali, de não, vamos resolver, vamos consertar. Não, tem muita fuga, tem muito escape, tem muita coisa ali, a ponta solta. Então, ninguém tá ali interessado em remendar, em consertar, em assumir as responsabilidades, assumir as culpas, de mudar o movimento, mudar o caminho. Ainda pensando na questão do lar, o quão nem o lar está seguro, nem ali eles se sentem seguros e não fazem também por onde, não conseguem entender o que deve ser feito e como deve ser feito, porque tá cada um ali no seu mundinho e não consegue olhar para além disso. É muito difícil, é muito duro. E como eu falei, isso torna a série um pouco pesada, mas eu acho que vale muito a pena assistir, eu acho que traz muitas reflexões. Eu dei uma pincelada das reflexões que a gente pode trazer, da gente manejar isso, da gente também refletir como que eu tô levando as minhas relações. Será que eu tô me responsabilizando pelas minhas coisas? Será que as pessoas ao redor não estão agindo justamente por ser um reflexo das minhas atitudes e não o contrário? Porque a gente sempre tem essa tendência, eu tô agindo assim porque o outro tá agindo assim. Ainda esses dias eu me peguei no trânsito aqui na minha cidade, as pessoas são um pouco mal educadas no trânsito, então você dá seta, elas avançam para você não passar. Elas não dão seta, enfim, é um trânsito bem duro, assim. E teve um dia que eu me peguei fazendo igual. Já que todo mundo faz, eu vou fazer também. E na mesma hora que eu fiz, eu já me arrependi. Eu falei, peraí, se eu quero que seja diferente, se eu quero mudar, se eu quero fazer diferente, se eu não concordo com essa forma de agir, por que eu tô agindo assim? Eu não posso ir no efeito manada, eu preciso me responsabilizar pelo que eu faço. O que o outro faz não pode ter esse poder de mudar o que eu entendo ser o certo. E até o exemplo que eu quero passar para as outras pessoas, para minha família, para minha filha, enfim. Então eu parei para refletir, assumir essa responsabilidade e entendi que não. Pode ser que eu não vá mudar o trânsito? Lógico que eu não vou mudar o trânsito da minha cidade. Mas eu vou fazer a minha parte enquanto social, vou fazer a minha parte enquanto indivíduo. E eu acho que é isso que a gente precisa pensar, sair desse efeito manada, sair de, o outro faz, então eu vou fazer, ninguém pensa em ninguém, também não vou pensar. Mas será que isso faz parte de quem é você, do que você entende ser o certo? Às vezes a gente acaba se perdendo no meio do caminho, e a série mostra muito isso, as pessoas se perderam ao longo do caminho.
até por buscar status. É um condomínio de médio alto padrão, pelo que eu entendi. Então as pessoas têm essa coisa do status, de cresci, venci na vida, e quando chega lá se depara com uma realidade que não é saudável, que não é legal e que o valor não tá nisso. Então, achei muito legal, a série trouxe de forma brilhante, eu acho, essas relações, essa forma de se relacionar, e eu acho que reflete muito como a nossa sociedade contemporânea está levando as relações. Então, fica a reflexão para você, de você pensar um pouquinho, de você entender como que você está levando as relações, que tipo de sociedade você quer que viver e que seja no futuro, e que não vamos mudar o mundo, mas a gente pode mudar pequenos mundinhos ao nosso redor aqui enquanto possível. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha instigado vocês aí a quererem assistir os outros. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam, se vocês já assistiram a série, quais reflexões mais que trouxeram para vocês e se vocês gostaram ou não. Se quiser deixar sugestão de algum filme, alguma série para eu assistir e trazer aqui para vocês, deixa aqui embaixo também, que eu vou adorar conversar com vocês. Eu gravo assim que possível, dentro das possibilidades da agenda, a gente vai assistindo e eu vou gravando aqui para vocês, tá bom? Antes da gente encerrar, eu já peço para você se inscrever no canal, deixa o seu joinha, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo do canal, não custa nada aí para vocês e aqui vale muito. Então eu já peço para vocês contribuírem comigo de alguma forma. Eu fico por aqui hoje. Um beijo e até a próxima! Ah, não sai daqui não. Assiste esses outros vídeos aqui que eu acho que você vai gostar bastante também. Até mais!